Então, irmãos, para dar continuidade no nosso estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos recebendo hoje nosso companheiro Carlos Roberto, que vai dissertar para nós uma parte desse capítulo 9, que ele estudou a fundo, com certeza. A casa é sua, seja feliz. Obrigado, Wilson. Cordial boa noite a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Que bom, maravilha. Depois dessa nossa praticamente pré-palestra, né? Harmonizou o ambiente, tranquilizou, todo mundo bem. Como o nosso companheiro Jailson, rapaz da agenda lotada, né? Vocês viram? Né? Uma agenda complicada, né? É assim, também tá achando que a gente vai para algum lugar. Tem que marcar com antecedência. O nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Tá? Vamos falar um pouquinho do capítulo 9, mas vamos ser um pouco mais incisivo em algo que ninguém tem, que é cólera, raiva. E sempre que eu falo do Evangelho, tá, eu costumo fazer uma enquete pessoal para saber quantas pessoas estudam. Ele falou aqui de estudo aqui, né, na prece inicial, né? Quantas pessoas aqui praticam, né, fazem o estudo do Evangelho no lar? Pode levantar a mão sem medo, tá? Não vou chamar aqui na frente nem nada, né? Que fazem mesmo o Evangelho no lar, né? Estudam o Evangelho no lar. Aquela reunião familiar, uma vez por semana. E quem não faz? Peraí, não está batendo. Eu tenho um problema de visão, mas também não está tão ruim. Quem não levantou a mão é porque faz de vez em quando, né? Pá. Mas muito bom, tá? Vocês que levantaram as mãos e praticam, estudam. A gente estuda o Evangelho, praticar já é uma segunda parte. Né? É difícil, mas a gente está. Já quem estuda já está um passo à frente de praticar. E mesmo assim é difícil. Aqueles que fazem um dia ou outro, podem fazer semanalmente. Aqueles que não fazem, iniciem, se possível. A doutrina não obriga ninguém a nada. Por que a gente orienta, sugere fazer o Evangelho no lar? Porque nós sabemos que a vida está fácil para todo mundo. Todo mundo, né? Trabalhando, sem problemas de relacionamento, sem problema financeiro, sem problema de saúde, mas vai que de repente na sua vida surja um probleminha desses, seja ele qual for. O Evangelho vai tirar o problema da sua vida? Não, claro que não. Mas você vai estar mais fortalecido. E quando eu falo você, não é só você individualmente. O núcleo familiar, a família vai estar mais unida para enfrentar um determinado desafio. Então, por isso que a gente sugere, tá, a realização do estudo do Evangelho no lar. Depois, maiores esclarecimentos como se faz, pode pegar ali na frente, com o nosso amigo aqui, mas é só um preâmbulo aí para a gente falar do Evangelho, tá bom? Eu não sei vocês, tá? Mas como eu sou de uma era digital, eu e o rapaz ali, né? Qual é o seu nome, por favor? João, eu e o João somos da era digital, vocês devem ser analógicos, por isso que eu trago o meu iPad, ok? Então eu vou ficar com o meu iPad na mão, que daí eu vou ter que ver algumas coisas, mas o que diz aqui o capítulo 9 do Evangelho? Como é que é o título desse capítulo, né? Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, os brandos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra ou possuirão a terra, não importa. E depois ele continua e fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Jesus. E você sabe que a gente sempre está estudando. E quando a gente pega alguns evangelhos, a gente vai ver que essa parte tem uns evangelhos que diz o seguinte: ele fala brandos e mansos e depois ele traz pacíficos. Mas o pacífico e o brando e o manso são análogos. Então, na realidade, depois eu fui dar uma pesquisada, trouxe até aqui para ver se alguém falar não, é pacífico, é pacificador. Então, é bem-aventurado os pacificadores. Qual a diferença do pacificador e o pacífico?
O pacificador é aquele que realiza, que luta pela paz. Né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, Gandhi, né? Independente se era cristão ou não, mas ele trabalhava pela paz, ele era pacificador. Aí vamos trazer aqui para o mundo presente, a gente já não pode dizer a mesma coisa do nosso irmão Putin. Né? Ele não pode dizer que ele é um pacificador, ele está do outro lado. Na realidade, ele é beligerante, praticamente um guerreador. Não estamos aqui para julgar ninguém. Né? Não é a nossa tarefa. Nossa tarefa é entender e ajudar naquilo que nós podemos. Então, para nós, em que momento da vida nós estamos, né? Será que nós estamos realmente desse lado mais pacífico, mais brando? Como que nós estamos nos situando na atualidade? Porque nós temos que trazer as lições para o nosso mundo, para o nosso viver. Então, quem somos nós hoje, no nosso dia a dia? Nas situações do cotidiano, aonde nós temos que mostrar que somos filhos de Deus porque somos pacificadores? Ou somos pacificadores porque somos filhos de Deus? Porque a gente sempre aprendeu, todos nós somos filhos de Deus, não somos? Todos nós somos filhos de Deus, sempre. Então todos nós somos pacificadores. É que em algum momento da existência a gente esquece isso e acaba indo por outro caminho. Então, por exemplo, quando eu estou no meu dia a dia, estava até comentando com meu irmão Jailson, né, que hoje praticamente quem dirige mais é a minha esposa, ela dirige 90 e eu 10, depois que ela é produtora principal no seguro. E aí o que acontece? E a gente vindo para cá, inclusive, a gente é testado. E a gente estava conversando e a gente foi testado aqui na esquina, né, amor? Por um motoqueiro. Mas literalmente falando na esquina, é teste. Por quê? Quem somos nós no trânsito? Nós somos aquela pessoa que efetivamente é calma, ou é aquela pessoa que de repente qualquer coisinha já se irrita, já xinga, se não xinga fica irritado? Quem somos nós? Que escolha nós temos e o que nós estamos fazendo? Não reclamando, não se irritando. Quem somos nós no trabalho? É aquela pessoa que auxilia? Ou aquela pessoa que já chegou no comodismo, que ó, tá bom assim, deixa pra lá? Ou é aquela pessoa que atrapalha? Quem somos nós no trabalho? Como eu falei para vocês, que eu sou da era digital, né, João? Quem somos nós no WhatsApp? Quem faz parte aqui de algum grupo de WhatsApp? Todo mundo. Vai levantar a mão, eu sei que todo mundo faz parte do grupo. Alguém tem um grupo de WhatsApp? Ou é o grupo da família, ou é o grupo do condomínio, grupo da viagem, né, amor? Ou é o grupo da viagem que alguém vai fazer. Então, sempre tem um grupo de WhatsApp. E quem somos nós no grupo de WhatsApp? Nós somos aquela pessoa ponderada, que quando chega aquela discussão, tá falando, mas não é bem assim. Nós somos aquela pessoa que põe mais fogo nas discussões, que chega a ser inclusive bloqueada de tão fogo que coloca no parquinho chamado grupo de WhatsApp. Quem somos nós, né? Nesses processos. E é interessante isso porque isso é atual. É agora, né? Quem estava falando aqui, pandemia, WhatsApp, todo mundo criou um grupo. Então, além de você já viver em comunidade pessoalmente, você vive em comunidade digitalmente. Eu falei WhatsApp, tem Instagram, tem um monte de coisas aí, né? De redes sociais. Mas daquelas que nós mesmo entramos e que são mais para nós no dia a dia. É o grupo de trabalho, é o grupo do condomínio que a gente mora, e assim vai, é o grupo da família, né? Irmão e tal. Mas não tem problema, né? Nós tivemos as últimas eleições, agora pode falar, já passou mesmo, né? Nós tínhamos os pró-Bolsonaro, os pró-Lula, muitas famílias inclusive brigaram, né? Irmãos deixaram de se falar, depois voltaram a se falar, eu espero. Né? Mãe brigou com o filho brigou com a mãe. Exemplo meu. A gente está aqui na frente, gente, não pensa que é diferente. Nós, a única coisa que nós temos é um pouquinho mais de responsabilidade, porque o irmão colocou, a gente tem que estudar um pouquinho para se preparar para falar. Mas a gente passa pelos mesmos perrengues.
E estamos todos batalhando, estamos todos no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém. É por isso que está todo mundo aqui no mundo de prova e expiação. Tá? Em breve, vamos passar para o próximo estágio, né? Regeneração. Vai passar uma plaquinha aqui, regeneração, tal, da mentira, né? A gente que tem que trabalhar para acontecer isso. Então, nesses processos, tudo isso nos auxilia. Quando a gente vai controlando essa nossa índole, essa coisa mais assim agressiva que às vezes está dentro de nós, a gente vai evoluindo. A gente vai ver isso no processo. Tem muita coisa que a gente pode dar exemplo, né? Mas o mais importante, dentro da família, dentro de casa, o que somos nós? Nós somos aquela pessoa que dialoga, que conversa, que escuta? Ou nós somos aquele que grita, que fala alto, que briga por qualquer motivo? E isso é uma reflexão de cada um, né? Porque às vezes você pode ter algumas contrariedades dentro do seu cadinho familiar, alguma coisa que você não goste, e você se irrita e você fica num estado de cólera, de raiva. E por uma questão não só de bom senso, mas até de saúde física, nós não deveríamos entrar nessa sintonia de raiva, porque ela prejudica o nosso organismo físico. Nós prejudicamos a nossa saúde quando nós ficamos enraivecidos. Existe, aquelas pessoas, evidentemente, que são difíceis. Nós sabemos disso. Às vezes nós somos difíceis. Ou talvez nem, às vezes, talvez sempre nós somos difíceis também, porque a gente sempre fala que o difícil é o outro. Mas nós também somos pessoas difíceis de se lidar. Então, quando nós estamos nesses embates, nós teríamos que parar e falar: poxa, eu estou prejudicando a quem? A mim mesmo, a minha saúde, principalmente ao meu corpo físico, ao meu organismo. Porque de repente a sua pressão sobe, de repente você tem um piripaque, um AVC, de repente você vai até embora. Desencarna por causa do momento de raiva. Aí diz o Evangelho que nesses momentos, se nós pudéssemos nos enxergar, nós veríamos o nosso ser de uma forma bestial, ou seja, como uma forma animalesca. Por quê? Porque nós vivemos num campo vibratório. Todos nós temos a nossa vibração própria e nós vivemos num campo vibratório. Quando nós entramos aqui, por exemplo, numa casa espírita, num templo religioso, seja ele de qualquer religião, há um amparo espiritual. Então aqui nós estamos amparados. Existe uma espiritualidade que preparou esse ambiente, deixou ele acessível, sem os miasmas. Então a gente entra aqui, parece que a gente está no cantinho do céu. É um ambiente gostoso e tal, porque está preparado. E nós aqui, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, ajudamos isso, porque nós viemos para isso. Só que quando a gente sai no mundo lá fora, essa vibração que a gente está aqui, a gente já não encontra, mas tem a nossa vibração. Então, quando a gente cai no sistema dessa vibração, quando a gente entra nesse, vamos dizer assim, nesse estado de raiva, de cólera, o que acontece? A nossa vibração cai, a gente discute, o nosso perispírito também ele se molda com aquela raiva e de fato a gente fica parecendo uma forma animalesca em função daquele momento impensável, irracional. É um momento irracional. Existe uma diferença, Nós não podemos falar que a raiva e a cólera é igual ao ódio. Porque a cólera e a raiva é momentânea. É aquele momento. Pode ser um momento pequeno? Pode. 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos. Mas é aquele momento. E o ódio já é diferente. O ódio é algo que você carrega consigo.
é aquilo que te leva a fazer coisas, pensamentos vingativos. Isso já é um outro nível, porque não é uma coisa momentânea, é uma coisa que você está carregando. Às vezes você tem ódio, de repente, de alguém. Não era para ter, mas olha, não vamos chamar de ódio, mas você tem uma animosidade com alguém por qualquer motivo. Seja com, vamos colocar aí, uma pessoa que você foi sócio e de repente te passou a perna. Seja uma pessoa que você conviveu e por algum motivo você acha que foi prejudicada por ela. É algo que a gente tem que trabalhar para superar. Porque isso vai prejudicar quem? A nós mesmos. E cólera e raiva não está linkada ao físico. Que às vezes a pessoa fala, gênio forte. Por que criança? Não tem um gênio muito forte. Não existe gênio forte. A imperfeição é do espírito que somos. Somos espíritos. Vocês lembram quando vocês estudavam lá? Quem estudou no Caminho Suave? Quem fez a cartilha Caminho Suave? Não precisa falar a idade. Então, quem fez a Então, quem estudou Caminho Suave, teve um tempo na vida que falou assim, olha, a gente aprendeu que nós éramos compostos de corpo, né? Cabeça, corpo e membros, não era isso? O ser é cabeça, corpo e membros. Aí depois a gente começa a estudar um pouquinho, a gente fala, cabeça, corpo e membros, mas espírito e perispírito. E quando essa cabeça, corpo e membros vão embora, o que fica? Espírito e perispírito. É o que continua. A gente está aqui provisoriamente. A gente está se preparando para retornar. Vamos voltar lá? Felizes, né? Os mansos, os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Os pacificadores, na realidade, eles serão chamados filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus, já somos pacificadores. E somos mesmo. Alguém aqui gosta de ver uma briga? Não estou falando lá na infância. Enquanto ele colocava fogo no parquinho, né? Mas ali também é mais ignorante do que hoje, né? Mas agora, hoje, se você vê uma discussão entre um irmão seu e outro irmão, você vai falar isso mesmo? Não, você não vai fazer, ninguém de nós vai fazer isso. A gente vai chegar lá e vai tentar acalmar. Às vezes você até está na discussão, né? Aí vai chegar uma outra pessoa pacificar, melhor ainda, pacificador que você, tirar você daquele ambiente. Por quê? Porque nós também somos ajudados. Igual agora, eu sou pacificador, mas será que eu sou mesmo? Tanto. Na hora que a gente, ali tem a prova, às vezes a gente acaba caindo, né? Então essa questão é do espírito. Então, quanto mais evoluído eu vou conseguindo ser, quanto mais eu vou progredindo moralmente, mais eu vou controlando esses sentimentos, esses vícios que nós temos, que não é do corpo, como eu falei. Então, uma pessoa pode ser muito agressiva num corpo franzino. Deixa eu ver quem tem um corpo franzino. Não vou fazer isso. Deixa eu ver um corpo forte. A pessoa, né? Então, mas se eu pegar uma pessoa forte, tem pessoal que está na primeira fila, eu vou trazer aqui para frente, tá? Se eu pegar uma pessoa forte, um corpo, atlético, ele vai ser agressivo porque ele é forte? Não. Antigamente, agora você tem que tomar cuidado com o que se fala, antigamente se falasse assim, nossa, fulano de tal, não, luta, monstro, tal. Imagina, é uma moça. Falava isso, você tem que tomar cuidado. Pode falar essa coisa, porque de repente pode ofender o cidadão, pode ofender a moça, né? Mas antigamente se falava, não, uma moça. Por quê? Porque ele era uma pessoa educada, não era uma pessoa agressiva, era uma pessoa tranquila. E às vezes você pegava um capatau assim, né? Magrinho, ela vai conhecer alguém, tal, e corpinho franzinho, nervoso, valentão, queria brigar com todo mundo, não aguentava nem com ele, mas queria brigar. Alguém conhece alguém assim? Não olha, só pensa, não olha, só olhar para a pessoa. Então, vejam que realmente não é algo do corpo. A gente não pode julgar o nosso corpo pelas nossas fraquezas. E sim,
é uma imperfeição nossa, porque somos espírito, é do espírito. Lembra vocês que eu falei que ia ler alguma coisinha, tá? Então dá licença aqui, eu vou pegar o laptop, porque isso aqui eu não consegui decorar, tá? Mas vamos lá. Eu vou ler duas coisas aqui que eu achei muito interessante do Emmanuel. Diz o Emmanuel: a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Vocês entenderam? Né? O que ele está querendo dizer aqui? Que quando a gente fica nesse estado de cólera, de raiva, a gente fica praticamente, o espírito não atrasa, o espírito não regride, mas é como se nós estivéssemos naquele estado selvagem lá do mundo primitivo, quando nós encarnamos as nossas primeiras encarnações. Talvez nem tenha sido aqui no planeta Terra, talvez tenha sido quando a gente ainda realmente era um espírito extremamente primitivo. Então a gente volta nesses momentos a se parecer com aquele espírito que somos, mas lá do passado, ou seja, grotescos. Olha só, isso não sou eu que estou falando, Emmanuel, pode procurar, tá? Isso aqui está no livro Consolador, na questão 181. E na mesma questão 181, ele diz o seguinte, que a energia serena, essa energia que nós acabamos de falar agora, nós estamos aqui vivendo, né? Sentindo, respirando, essa energia edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Então, olha como é importante a gente buscar essa serenidade. Olha como é importante a gente equilibrar as nossas emoções e não sair dessas emoções. Não deixar que as coisas externas nos atinjam a tal ponto. É difícil. É difícil. Por quê? Por que nós ficamos encolerizados? Por vários motivos. Mas por orgulho, por vaidade, por contrariedade. Isso nos deixa em estado colérico. Muito subjetivo, né? Vamos dar exemplos para a gente situar? Pegar um exemplo aqui. Né? Vamos supor que você trabalhe numa empresa e você seja chefe, coordenador de uma determinada área. E na outra área tem uma outra pessoa que também é chefe e coordenador igual a você, mesmo cargo. Só que você é de um departamento, ele é de outro, mas vocês estão sob o mesmo gerente. E todo mundo sabe que aquele gerente está se aposentando e vai surgir a vaga do gerente para promoção. Você acha que é você? Você é capaz, você é uma pessoa inteligente, você se dedica para a empresa. E aí, chega uma sexta-feira, o diretor chega e fala assim: olha, o Jailson está se aposentando, né? Surgiu a vaga de gerência e quem vai assumir a vaga dele, aí você fala, eu. Mas é ele, qual é o seu nome? Arthur. O Arthur! E eu e o Arthur temos uma rusga danada. Eu vou ficar muito pé da vida, né? Não é possível, eu sou mais velho que o Arthur, tenho mais tempo de casa, tá? Como é que ele está sendo promovido e eu não? O que você vai ficar? Você vai ficar bravo, nervoso? Você vai fazer duas coisas. Ou você vai lá falar com o diretor na hora, você pode ir. Aí você vai falar, como é que você está promovendo o Arthur? Chega atrasado todo dia. Aí, de repente ele tem mais política, né? Ele consegue articular melhor. Aí você vai lá, o diretor fala para você, tudo bem, você está demitido. Aí ferrou tudo. Ou você chega na sua casa e estoura com a sua esposa, com os seus filhos. Ou você vai conversar. Olha só como a gente tem que se controlar, né? Aí você chega lá, que a mulher é mais inteligente. Isso aí é ponto, viu, gente? Desculpem os homens. Eu sei que homens, vocês se julgam um pouco mais inteligentes,
Eu sei que vocês mandam nas suas casas, mas lá em casa a mulher que manda. E quando ela fala, eu só falo sim, sim. Né? Ali, na minha casa, a minha palavra é a última. É o, mas é sim, senhora. Tudo certo. Sim, senhora, estou indo lavar a louça. Né? Pode deixar. Então, a mulher é mais inteligente. Então você chega e conversa com a mulher. É a mulher que ela vai falar. Vai te aconselhar. Amor, calma. Vai, calma. Tá vendo? Você já chegou andando. Calma. Na segunda-feira vai lá e conversa com o diretor. Vai lá, né? Ou prepara o seu currículo, já que você ficou insatisfeito com a situação. Em vez de você ir bater no Arthur, né? Ou você querer vai lá, né? Porque o Arthur vai mandar em você agora, né? Seu gerente. Conversa com o diretor. Aí, né, aquela opção lá de discutir com o diretor e perder o emprego, né? Pra quê? Aí você vai na segunda-feira, né, conversa, faz uma oração antes, vai lá conversar com o diretor. Ô, seu Joaquim, eu aqui na empresa, eu queria tanto aquele cargo de gerência, né? Você tem que expor também, não é pecado, né? Você pedir, você falar. Mas tudo bem, eu sei, né? Que o Arthur também é uma pessoa competente. Né? Ele ficou com cargo, né? Parabéns para o Arthur, vou ajudá-lo naquilo que eu posso, mas eu queria muito aquela vaga. Aí o senhor Joaquim vai falar com você, Carlos, a gente não te promoveu porque eu estou indo para o exterior no mês que vem, estou me mudando. E você vai assumir a minha vaga. Tá vendo que você é chefe do Arthur? Olha que beleza, né? Aí, de repente, por causa daquele estado de cólera, você põe tudo a perder, inclusive o seu emprego. E aí, como é que você vai pagar depois o aluguel, a escola das crianças e outras cositas mais? Perdeu o emprego. Por um momento irracional. Isso aqui foi uma história que eu inventei, evidentemente, mas pode acontecer? Pode. Até acontece, já aconteceu. Inclusive, né? Mais ou menos semelhante. Fiz uma outras historinhas aqui, mas não vou contar todas, nós não vamos perder o tempo, tá? Mas tem uma que é muito interessante, que é assim, ó. Casal, marido e mulher. O marido chega em casa, depois do horário, com todo perfumado. Isso de perfume. O que a mulher vai fazer? Vai dar umas bordoadas nele, vai ficar nervosa com ele. Né? Quando você chega aqui assim, nem pergunta o que aconteceu. Quando pergunta, amor, por que você está com esse cheiro de perfume? Ele vai contar uma história. Não sei o que foi, eu fui num cliente que é perfumista, e lá no ambiente, lá tem perfume, você sabe que esse cheiro. Ah, você foi no cliente que é perfumista? Quem é o perfume? Ah, a mulher vai perguntando, mas tudo bem, de repente é verdade. Ou de repente ele chega lá com um perfume e com batom ainda. Ah, sabe o que foi? Dona Dalva. Dona Dalva, que é a dona da empresa, chegou lá hoje, é uma senhora de quase 90 anos, mas olha, né? Anda sempre emperequetada, toda. Foi lá, me abraçou e me deixou. E talvez seja verdade. Pode ser que não seja. É questão do casal, tá? Então, são coisas que podem acontecer. Mas é um diálogo, é você conversar antes, não você tomar atitude precipitada antes. Porque de repente é verdade. Né? Ou, às vezes a pessoa, de repente, olha, saiu para comemorar com um amigo, chegou um pouco alto, né? Mas é uma coisa assim que foi isolada. Não adianta brigar, discutir. Foi aquele dia, foi aquele momento. Ah, mas e aí? E se for, tem o meu constante? Cada um. Né? Quem dá os limites para nós? Nós mesmos. Em tudo na vida. Então, tudo é que nem aquela musiquinha. Até quando Deus quiser, não tem? Até quando Deus quiser. E quando é até quando Deus quer? Chega uma voz e fala, Arthur, esse é o momento. Não. Né? Nós não estamos conectados com a espiritualidade. Nós não fazemos as orações. Nós não pedimos auxílio. Nós não fazemos evangelho. Fazemos. Então nós estamos amparados em todos os momentos da nossa existência. Nós temos que agradecer todos os momentos da nossa existência. Sejam eles para nós bons ou não tão bons, né? Porque sempre nós vamos ter desafios nessa vida, lembrem disso, por isso que nós estamos vivendo em prova e expiação, sempre vamos ter desafios, e se estamos aqui, é porque estamos aqui, porque não temos condições de estar num lugar melhor. Só vamos ter condições de estar num lugar melhor
a partir do momento que nós formos controlando isso daqui. As bem-aventuranças, né? Estamos falando de duas delas, dos pacificadores e dos mansos. Então, se nós formos essa pessoa branda, trabalhar essa brandura, paraná, 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 nós vamos sim herdar a terra. Ou que terra? Essa aqui mesmo. Nós não vamos voltar para o plano espiritual? Vamos? Quanto tempo a gente vai ficar lá? O tempo necessário. Vai ter que voltar? Vai. E que bom se nós pudermos voltar para cá. Porque no processo evolutivo, embora não pareça, né, esse planeta está danado. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, que o governador desse planeta é Jesus. Tem uma governança isso aqui. Não está tudo solto, não. Às vezes parece que está solto, mas não está. Né? Então, quando a gente voltar para cá, esse planeta vai estar mais evoluído. Porque aí, vamos supor aqui, vai. Olha aqui uma média de idade aqui. Cadê o João? Já foi embora? Não fala, né? O João vai baixar a média. Então, eu acho que dá uma média acima de 50 aqui. Ela também baixa a média aqui, né? Mas não é uma média de 50 e pouco. Hoje, a vida nossa, né? Exceto já tem uns 90 anos, mas não parece, né? Porque ele está sempre bem e tal. Corpinho enxuto e tal, né? Eu não vou pegar essa receita. Mas vamos supor que a nossa média de vida hoje seja uns 90. Média, tá? Uns podem chegar a 90 e tal lá, outros podem ir por 80 e pouco, vamos colocar que a média vai aumentando, né? Então, uma média de 90 e poucos anos. Então, o que nós fizemos durante essa nossa vida, nossa existência? Estaremos voltando para o plano espiritual, certo? E depois estaremos voltando para cá. Quanto tempo nós vamos ficar lá? Não sei. Tempos aqui, né? Que a gente vai contar o tempo que é o tempo terreno. 100 anos, 200 anos, eu não sei. Ou menos, depende de cada um. Mas se nós pudermos depois retornarmos para este planeta, para ajudar no processo evolutivo, e a gente também está evoluindo, ótimo. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. O problema é quando a gente não tem mais capacidade e nem sintonia para poder voltar para cá. E aí tem que ir para onde? Para o planeta que a gente tem a sintonia. Né? Pode ser inferior à Terra? Pode. É assim como pode ser melhor que a Terra. Vai depender de nós. Tá? Então, a sua casa do plano espiritual depende de você. E quando você retornar, também vai depender de você. Não é de mim. Não é do seu esposo, não é do seu filho, não é do seu pai. É de você. É do seu esforço próprio. É de como você lida com a situação. Seja com o seu marido, seja com a sua esposa, seja com o seu filho, seja com o Arthur. É como a gente lida essa situação no dia a dia. Com amor, com carinho, com fraternidade, ou a gente está sendo belicoso, intransigente, beligerante. Como que nós estamos na nossa relação? Mas a gente também às vezes é burro. Não. Chico Xavier era burro? Não. Jesus era? Não. Pelo contrário, né? Espíritos de alta envergadura moral. Todos pacíficos, mansos, brandos e pacificadores. Jesus não é nosso modelo guia? Sim. Né? Bom, então é isso. E por que nós não devemos, quais são os motivos para a gente não entrar no estado de cólera? Já falamos algum aqui, né? Saúde do corpo físico, para a gente não desencarnar mais rápido, né? Que a gente vai agredir no corpo. Chega uma hora que o corpo, né? Você tinha uma existência de 90 anos, você desencarna com 85, com 80. Por quê? Porque eu era muito nervoso, acabei tendo um AVC no momento aí e fui embora. Mas responsabilidade sua. Então você ficou devendo 5 anos, tá? No processo aqui. Que mais? As pessoas à sua volta. Nós não amamos as pessoas que estão à nossa volta? Marido, esposa, filhos, pais. Amamos. Tem dificuldade? Claro que tem. Mas nós amamos. Cada um do seu jeito. Mas nós amamos. E aí como é que fica quando você, de repente, dentro do seu lar, você dá um show, né? De raiva, de cólera por qualquer coisa? Porque o cachorro colocou as patinhas na sua camisa branca quando você estava indo trabalhar. Aí você briga com o cachorro, você briga com a mulher, você briga com o filho, porque o cachorro colocou as patinhas cheias de palo.
da sua camisa branca. Tadinho do cachorro, né? E você deu aquele show, né? Jogou a camisa no chão, chutou o balde, chutou o vaso, brigou com a mulher. Ah, eu quero outra camisa. Não, amor, não tem, só tem camisa azul. Eu queria a branca, não, vai ter que ir azul, então, né? E olha só, e aí, pô, aí vem aquela ressaca moral. Era só trocar a camisa. Por que eu fiz esse show aqui, né? Por que eu dei esse show? Isso acontece com várias coisas na nossa existência. Eu falei de uma camisa, né? Pode ser qualquer coisa. Né? Então a gente tem que pensar nisso daí. Tem mais uma coisa aqui também, né? A nossa inteligência. Bom, nós somos inteligentes, para que nós vamos entrar nisso? A nossa força de vontade. E principalmente o nosso livre-arbítrio sempre dedicado ao bem. É pouco isso? Não. Mas é o suficiente? Talvez não. Mas lembra que eu falei de um pessoal aqui já? De um cara chamado Jesus, né? Jesus nos disse assim: eu vos deixo a minha paz vos dou. Não como o mundo vou dá-la. Por quê? O que é a paz do mundo? É a paz material. Às vezes a gente está naquele conforto material, Arthur, foi promovido, né? Gerente, ganhando mais, mudou com a esposa para uma cobertura, trocou de carro, tá vendo? Tem casa na praia, está no conforto total. Esse é o conforto do mundo, essa é a paz do mundo. Mas é a paz real? Não é. Foi demitido o Arthur. Você vê como a coisa muda rápida? Teve que vender o carro, a casa na praia, né? Já está pensando em alugar o apartamento para um menor, porque a coisa ficou difícil. Mas se você tem a paz espiritual, você continua em paz. Essas coisas materiais não é que não vão influenciar na sua vida, mas não vão atingir você para te derrubar. Ou seja, passou. Olha, vamos viver, vamos ser felizes. Depois volta. Bens materiais vão e voltam, porque não tem dono. Não sou dono do material. O material vai circulando. Dinheiro está circulando, está tudo circulando. Então, cada um tem o seu opinião, pelo seu trabalho, né? Pela sua inteligência, pela sua dedicação, etc. Mas está lá. Então, nós temos que ter paz espiritual, equilíbrio espiritual. Essa é a paz que Jesus nos deixou. Aí nós vamos chamar um outro cara aqui. Estou vendo norte todo lógico, hein? Francisco de Assis. Né? Não sei se vocês sabem da história de Francisco de Assis, mas é fantástica, né? Uma história de vida assim, linda, né? O que ele diz? Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Olha só. E a vida dele é interessante porque Francisco não nasceu monge. Ele não nasceu no mosteiro. Ele nasceu numa família rica. O pai dele, o senhor Bernardino, era um homem rico. É um grande comerciante na cidade de Assis. E aí a história é longa, né? Vou evidentemente resumir. Ele renuncia a tudo. Tem até um momento na vida dele, que é um momento marcante, onde ele tira as vestes, porque as vestes eram feitas de roupas vendidas na loja do pai, tecidos finos, tá? Tecido inglês não, naquela podia ser, mas tecidos da Índia, tudo bonitinho, seda chinesa. Ele se desveste de tudo, fica literalmente nu e descalço. Quem que dá a roupa para ele é um jardineiro de uma igreja, pega umas roupas dele lá usadas, tal, para ele não ficar nu, aí ele vai, se veste e não volta mais para casa. Aí ele começa o seu trabalho devocional. E aí, nesse trabalho, olha só que interessante, quando ele está indo, aí ele descalço, com aquela roupa que o jardineiro deu, o início da sua tarefa, da sua missão. Esses caras são missionários, tá? Nós somos trabalhadores. Aí, anoitece. E ele fala, nevando, né? Na Itália neva, no inverno. Aí ele vai procurar um mosteiro.
Só que quando ele está indo procurar um mosteiro, ele cruza umas pessoas assim, uma gangue, vamos dizer assim, né? E essa gangue simplesmente tenta roubar ele, só que não tinha nada. Né? As roupas emprestadas do jardineiro, tinha acabado de renunciar ao pai, né? Porque o pai ficava pegando no pé, não entendia. Ele falou, então tudo bem, eu vou viver minha vida, o senhor não faz surdo. Aí essa gangue dá um couro nele, dá uma surra nele. Aí ele, sem dinheiro, com aquela roupinha, descalço, aí ele vai no mosteiro. Ele lembra que tem um mosteiro ali perto, né? Machucado, bate no mosteiro. Aí os padres da ordem abrem a porta e olham assim para ele, não querem atender. Mas aí lá um frade lá ficou meio com dor na consciência, foi lá e recolheu ele. Colocaram ele na cozinha, fizeram ele lavar um monte de prato, depois que deram um pratinho de sopa para ele, e no outro dia ele foi embora novamente. Tá difícil para todo mundo, né? Até para Francisco de Assis naquela época, viu? Então, a gente não tem que reclamar de nada. E por último, gente, vamos trazer aqui para a nossa reunião outro Francisco. Francisco Cândido Xavier, que nos deu uma lição chamada A Água da Paz. Eu sei que muitos de vocês conhecem a história da Água da Paz, né? Não conhecem? Então eu vou contar para quem for que ele conhece. Para a senhora que não conhece a Água da Paz, inclusive eu vou aqui fazer um teatrinho para a Água da Paz, tá? Conta-se que uma pessoa chegou para o Chico e falou assim para ele, Chico, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu me encolerizo com muita facilidade, eu fico com muita raiva, por qualquer motivo, brigo com a minha esposa, brigo com meu filho, brigo com meu pai, brigo com meu burro. Às vezes a pessoa fica emburrada, né? Por isso, brigou com o burro, né? E aquele outro termo fica enfesada, né? Olha, os termos ruins, né? Olha só, tudo termo, né, negativo, né? Fica a pessoa azeda, né? Tal. Então, olha, gente, senão a gente não quer falar. É a inteligência, né? Aí o Chico falou para ele, tá, seu vai? Vou te indicar um remédio. O senhor tem a Água da Paz na sua casa. Água da Paz, Água da Paz. Água da Paz, ele saiu pela cidade. Não sei se o Chico já estava em Uberaba ou não. E o rapaz saiu perguntando lá onde que tinha Água da Paz. Foi na farmácia, o cidadão falou que não tinha Água da Paz. Foi no mercado, não tinha Água da Paz, ninguém tinha Água da Paz. Aí ele volta no Chico e fala, Chico, procurei essa Água da Paz e não encontrei em lugar nenhum. Aí o Chico falou, mas o senhor tem essa água na sua casa. O que é a Água da Paz? É essa água que você bebe. É essa água que você põe no copo. Porque na hora que você estiver com algum problema, com alguma discussão para acontecer, aí você vai na cozinha da sua casa, principalmente, né? Ou se for com o Arthur, vai na cozinha do escritório, tá? Pegue um copo d'água e coloque na boca, assim, ó. Mantém. Fique o máximo de tempo com a água na boca. O máximo. 20 segundos, 30 segundos, fica com a água aqui, fica bochechando. Por quê? Enquanto você está com a água na boca, você não vai falar. Mas toda aquela sua raiva, toda aquela sua energia negativa, todo aquele momento de cólera, vai passando. Aí quando você engole a água, vai embora. Todo aquele processo que você ia despejar sobre alguém. E aí você volta, pensa e não fala. Porque depois que você falou, não tem mais retorno. A pessoa já ouviu, a não ser que ela seja surda, né? Mas aí você não vai falar. Então, quando você fala, já era. Aí, quando você bebe a Água da Paz, colocou na boca, guardou, deu tempo de você, evidentemente, pensar, raciocinar e não falar aquilo que provavelmente seria o estopim de uma discussão, de uma briga e às vezes até de um rompimento com alguém. Então que nós possamos transformar o egoísmo em altruísmo, o orgulho em humildade e o ódio e o rancor e a cólera em amor e caridade. Muito obrigado pela atenção de todos. Em primeiro lugar, desculpe, eu gostaria de parabenizá-lo. O senhor Mas Tô brincando.
Não, mas ao mesmo tempo, prazer. Mas ao mesmo tempo, veja bem, Eu gosto gostaria- dessa participação. Não sei se nós temos tempo, que hoje falaram para mim que meia-noite era cedo. Não. Então, tudo bem. Não, o que eu gostaria bom, até o senhor tocou no caso, né, me perdoa, sou mais, Não, a pode minha falar. idade é mais longeva do que a sua, mas senhor, por uma questão de educação. O senhor, veja bem, quando o senhor citou a Caminho Suave, eu tive oportunidade de ir no grupo escolar Barão de Ramalho, isso há Eu trouxe o quase senhor para a sua 75 infância. anos. Não, o senhor trouxe. E na realidade, os momentos que eu passo aqui, com o devido respeito aos meus familiares, mas são os melhores, tanto para o meu espírito como para o meu corpo físico. Tá? Mas, o senhor veja bem, eu assimilo e vou pedir que o senhor me ajude no seguinte. Evidentemente, nós tínhamos, após a cartilha, após ter lido a cartilha suave, o A, B, C, tal, mas antes de ler, nós ficávamos em fila, escutávamos o hino nacional. Quando um professor entrava na sala, o senhor escutava o tic-tac do relógio, Ficava em pé. certo? Quando o senhor chegava, por exemplo, o senhor passava pelo ginásio, admissão, e a gente cada vez ia ter. Às vezes até não é que a gente queria não, mas tinha que ter respeito ou ia pagar por aquilo. Agora, conclusão, me ajude, porque aqui é como eu sempre falo, aqui a ocitocina me ajuda muito, mas é difícil, o que me torna difícil, o que eu não consigo entender, o pessoal fala em progresso, eu já acho que é um retrocesso progressivo. Pode ser que eu esteja completamente errado. Certo? Porque Eu entendi. eu estou dando a minha opinião. Sim. Qual o Eu nome do sou um senhor? avô, senhor, Qual o nome do senhor? é Nelson. Senhor Nelson, é a senhora. Eu entendi a sua questão. E eu não vou lhe chamar de saudosista. Não, mas Porque nós temos alguns valores que o senhor colocou aí, que com o tempo, né, nós fomos perdendo enquanto unidade familiar, né, enquanto formação escolar, que o senhor deu o exemplo agora, nós fomos perdendo. Antigamente, a gente almoçava aos domingos, né, a família toda junta, né? E aí a gente foi perdendo esse hábito. E hoje poucas famílias ainda cultivam esse hábito de almoçar aos domingos toda junta, né? Ou seja, porque o mundo foi evoluindo e outras, vamos dizer assim, outras necessidades, tecnologia foram aparecendo e as pessoas foram dispersando, ok? Perfeito. Vamos lá, a gente tem que acompanhar essa evolução. Eu brinquei aqui, né, do analógico e do digital. Na realidade eu sou analógico. Eu sou, né, da era analógica. E aí nós tivemos que nos adaptar à era digital, porque senão você não faz as coisas. Vou dar um exemplo para vocês aqui do dia a dia. Você vai hoje numa consulta médica, se você não tiver com o seu celular para receber a senha lá, né, ou você vai receber uma senha para dar lá para a balconista, para a recepcionista, você não é atendido. Então nós obrigatoriamente tivemos que ir indo para essa era digital. Veio a pandemia, você não podia sair de casa, você tinha que trabalhar, né? E aí o que aconteceu? Graças à tecnologia, muita gente continuou trabalhando de casa. E depois que acabou a pandemia, viu que isso era bom e continuou trabalhando de casa, teve mais tempo para os filhos e etc. Eu entendo o meu amigo quando ele fala nessa questão, principalmente nessa questão dos professores, né? Que efetivamente perderam essa questão principal do respeito do aluno. Mas isso não é a culpa do professor, não é a culpa da escola, do sistema educacional, é a culpa da família. Por quê? certo.
Porque a nossa família, quando eu falei que nós perdemos alguns valores, isso são costumes, mas aqueles valores morais, eles devem prevalecer em qualquer situação, em qualquer família. Os valores morais. Eu não importa, tudo bem, eu não almoço mais, né? Nós não temos mais a família almoçando aos domingos. Mas eu tenho respeito pela minha mãe, eu tenho respeito pelo meu pai, né? Eu também, né, sou educado com os meus irmãos, mesmo com aqueles que são mais cricas, porque como eu disse, também sou crica, né? Então a gente tem aquele respeito mútuo. Agora, o que acontece? A família acabou perdendo algumas coisas no caminho. E aí, por que existe essa bendita doutrina, o Espiritismo? Como eu falei no início aqui na nossa palestra, quem que faz o Evangelho? Quem que estuda? Porque isso vai nos ajudando, principalmente, não só no processo da educação moral, mas nós sabemos que nós temos vínculos afetivos materiais, certo? Mas mais importante que isso, nós temos vínculos espirituais. Então que essas unidades familiares estreitem não apenas os vínculos materiais, mas principalmente os espirituais. E que bom quando a gente consegue multiplicar isso. Porque, como eu falei, nós somos responsáveis por nós. Mas eu consigo multiplicar isso. A partir do momento que eu moro num condomínio, faço parte do grupo do WhatsApp, mas eu estou lá fazendo o meu evangelho, ou eu estou com a minha família, eu sou o exemplo, muitas vezes, daquele outro vizinho que mora do meu lado, cuja garagem está ali comigo também, divide lá. Eu paro o meu carro do lado do carro dele. Amanhã, se ele encostar o carro na porta, né? Ele vai lá abrir a porta dele e bater no meu carro. E eu vou chegar lá e vou bater vai bater na porta e fala: ô vizinho, você colocou aqui, ó, deu esse negocinho aqui, depois a gente conversa, tá? Você tem que falar. Ou se eu fizer isso também, né? Ou eu bloqueei, de repente, eu esbarrei no carro dele. Vizinho, você desculpa, eu esbarrei no seu carro lá embaixo sem querer, estava meio, né, aturdido, não estava prestando atenção. Depois eu vou acertar com você, pode fazer lá o orçamento que eu vou pagar para você. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Coisa rápida para a gente mudar aqui. Eu tenho que bater 9 horas, senão a gente vira a bola. Quando Jesus veio nesse planeta, eu falei para vocês o quê? Que nós estamos vivendo num mundo de prova e expiação, ok? Estamos passando para a regeneração, que é a evolução. Toda evolução é uma transição, é uma, né, dá uma evolução, assim, é a evolução, é a questão da mudança. Quando Jesus veio nesse planeta, ele veio fazer o quê? Cumprir a lei, dar o exemplo da lei, ok? Ele fala assim, tá lá, Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. O que ele veio fazer? Cumprir a lei, ok? Quando ele cumpre a lei, o que ele estava falando? Que lei que era essa? Era a lei mosaica. Mas era o quê? Os 10 mandamentos, as leis morais. Porque nós tínhamos leis sociais naquela época também. Lembra que Moisés era legislador? Uma das leis que existia na época, se você cometesse alguma coisa, algum erro, uma blasfêmia, você podia ser apedrejado até a morte. Até a morte. Tá? Por uma blasfêmia. Quem era? Os doutores da lei. Os fariseus blasfemou, pedra nele. Né? Tem a questão também da mulher adulta, mas é outra palestra isso aqui. Bom, aí, o que acontece? Vem Jesus e fala o quê? Pega aqueles 10 mandamentos, que na realidade são 10 não, né? Se você pegar os 10 mandamentos, tem 10 não. É verdade, pega lá, lê os 10 mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não deve, não faz. E nós crescemos com isso, muitos de nós. Nós aqui, do Caminho Suave, principalmente. Tá? Não pode. Aí você fala, não deve. Aí você pergunta, por quê? Porque Deus castiga. Então nós tínhamos ainda aquela ideia do Deus punitivo. Aí vem Jesus e fala que Deus é amor. Traz um Deus de amor.
não o Deus punitivo. Aí vem Jesus e traz, meu companheiro colocou já, resume, condensa toda aquela lei em 2 mandamentos. Quais são eles? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para ser um pouco mais catedrático, né? Amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua fé e de todo o teu entendimento. Aí, disto depende toda a lei e os profetas, ok? Aí no Sermão do Monte, que é o que nós estamos estudando aqui, as bem-aventuranças, Jesus, salvo engano meu, no capítulo, acho que é Mateus 7, tem lá, ele fala o seguinte: fazer ao próximo aquilo que você queira que seja feito com você. Esta é a lei e os profetas. Então nós podemos dizer que tudo, a receita de bolo de evolução é isso: amar a Deus acima de todas as coisas, fazer ao próximo, amar ao próximo e fazer ao próximo aquilo que você queira que seja feito com você. Faz a receita. Não é fácil. É que nem receita de bolo. Quando você vai fazer uma receita de bolo, você pega um bolo de cenoura, não é? Cenoura, farinha de trigo, chocolate, fermento, leite, não é? Tá aí a receita pra gente evoluir rápido. Só que é difícil. Não é difícil, mas é possível. Por quê? Porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, veio aqui, exemplificou, falou, mas principalmente deu o exemplo. Então sigamos esse modelo, né? Que com o tempo, com certeza, nós teremos novamente, sem necessidade de agressividade, de poder, de imposição, retornar a ter essa educação, vamos retornar a ter o respeito, não apenas para com os professores, mas para com todo e qualquer ser humano, aonde não haverá tanta diferença, nem intelectual, nem moral, nem financeira, ou seja, estaremos muito próximos uns dos outros, mas de uma maneira melhor. Ou seja, você vai andar na rua, você não vai encontrar ninguém debaixo da marquise, passando fome, passando frio. Você não vai ter ninguém precisando fazer nenhum tipo de roubo, porque ele vai ter condições de trabalhar e ele vai ter consciência disso, da responsabilidade. Só que essa mudança, ela é lenta. E às vezes acontece que a gente passa por momentos que parece que está bagunçado. Mas lembre do que eu falei. Existe uma governança maior e esse governador se chama Jesus. Um beijo no coração de todos.